Em nome de Cristo. Nós estamos numa jornada, estamos começando uma jornada na Epístola aos Gálatas, tá? Eu peço que nesse momento que você possa abrir a sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós estamos vendo o panorama dessa carta. Vamos passar alguns dias vendo esse panorama, que é sobre a cultura, por que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, qual o motivo da escrita, para que nós possamos entender, que nós possamos olhar para essa carta com as lentes espirituais do primeiro século, mas também ela vai falar a nós com as aplicações para o dia a dia. Gálatas, capítulo 1. Vamos ler o capítulo completo, do 1 ao 24, onde eu vou ler os versos ímpares, e gostaria que a amada igreja lesse os versos pares, para que nós pudéssemos entender esse panorama. Nós vamos ver ponto a ponto. Ainda nós não começamos a questão da exposição, porque eu tenho que fazer primeiro um panorama, falando qual a necessidade dessa carta, por que ela foi escrita, pegando o panorama geral da época, para quem ele escreveu, por que escreveu, né? E como ela será aplicada hoje para as nossas vidas. Gálatas, a palavra de Deus nos diz assim, Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por meio de Deus Pai, quem o ressuscitou dos mortos. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 7. O qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Verso 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, não de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava matá-la. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem. Versículo 17. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor.
versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Louvado seja o nome de Cristo. Queria agradecer a presença de pastor Giliardi, que nos visita. E falei, meus irmãos, nós estamos falando sobre esse panorama, tá? Hoje nós vamos falar do autor dessa carta. Praticamente os estudiosos, eles são unânimes a respeito da carta aos Gálatas, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Como eu falei, eu vou relembrar algumas coisas de quarta-feira passada. O versículo base da carta aos Gálatas, tá? Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, deixe ela aberta que a gente vai passear muito nela, nesse panorama aqui, para que a gente possa entender qual foi o motivo da escrita, por quem foi escrito, como foi o apóstolo Paulo, e que nós temos que olhar para essa carta com as lentes espirituais, olhar lá para o primeiro século. Provavelmente a escrita dessa carta não são unânimes, entre 48 e 54. Então, nós temos que perceber e voltar no tempo e olhar o motivo da escrita dessa carta. Capítulo 5, versículo 1, é o versículo chave dessa carta, tá? Que diz assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Por isso que essa carta é a carta da liberdade cristã. Antigamente estávamos presos em nossos pecados, mas Ele nos liberta de algo maior. Paulo aqui trabalha em cima de 3 coisas que ele queriam libertar. Os judeus aqui queriam voltar. Paulo está combatendo a seita judaizante que tinha entrado dentro dessas igrejas, tá? Essa carta, ela é escrita para uma região, a região da Galácia. Então ela não é escrita para uma igreja específica, não, mas para uma região. Havia várias igrejas nessa região da Galácia. Então a escrita dessa carta é para uma região. E Paulo está combatendo o quê? Os judaizantes. Os judaizantes queriam inserir 3 coisas dentro da igreja, que era o quê? A circuncisão, o calendário judaico e voltar à questão da alimentação. Essas 3 coisas. E Paulo escreve essa carta para combater 3 coisas, justamente isso. Eles queriam circuncidar, queriam voltar às festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos e também voltar à dieta alimentar daquela época. E Paulo escreve essa carta justamente para combater o legalismo e a religiosidade. Muitos autores pensam que essa carta foi escrita para colocar as obras da lei contra a graça, e não foi isso. Esse não é o motivo da escrita. Paulo escreve essa carta para combater a religiosidade, o legalismo que estavam querendo entrar sorrateiramente dentro da igreja. Por isso tem esse versículo como versículo base. Essa liberdade aqui, que Deus nos chamou para a liberdade, e não para vivermos no legalismo, na religiosidade. Então nós somos escravos hoje sim, mas escravos de Cristo, cativos a Cristo, cativos a seu ensinamento. Nós temos que nos render completamente a esse Deus trino, que é revelado na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então essa liberdade, nós somos chamados para a liberdade em Cristo, e não a licenciosidade para viver numa forma libertina, como muitos tinham e viviam dentro dessa igreja. A liberdade cristã é que a igreja, trazendo para hoje, a igreja ela tem que viver pela graça de Deus, e qualquer coisa que seja algo que entre através da graça, isso é o que, pastor? Legalismo. Uma tentativa do homem se justificar por obras da lei ou por mérito pessoal. Não consegue.
Nós temos que nos gloriar, o apóstolo Paulo vai falar aqui nessa carta. Eu já falei no estudo passado, então não vou repetir, porque senão a gente não chega. Mas nós temos que nos gloriar, está lá no capítulo 6, na cruz de Cristo, no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É nisso que eu e você temos que nos gloriar, na cruz de Cristo. E Paulo fala que Cristo, ele nos resgatou, e ele cumpriu a lei cabalmente. Isso está lá no capítulo 3. Nós fomos justificados pela graça soberana de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o passaporte para a liberdade cristã, para não vivermos de forma legalista. Hoje as igrejas estão virando igrejas legalistas. O que é isso, pastor? Tudo que você inclui algo ou alguém, para quê? Para que a salvação aconteça através de algo ou de alguém, ou de alguma pessoa ou algum objeto. As igrejas só falam disso hoje. Ou então as doutrinas positivistas que estão entrando dentro da igreja hoje brasileira. Isso se chama legalismo. Dessa forma não chegaremos ao céu. Agora nós fomos o quê? Remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Eu falei também que após essa remissão, esse pagamento de pecado que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, Cristo nos traz agora, lá para o versículo capítulo 5, a gente viu que nós temos que viver pelo fruto do Espírito. E Paulo vai falar no singular. Então é no singular, ele vai dizer: o fruto do Espírito é amor. E o amor traz todos os outros frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, no singular. O amor é a marca da igreja. O que é que Jesus disse? Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Aí o testemunho de vocês fora das quatro paredes será diferente. A igreja tem que ser conhecida pelo amor. Aí o amor vai puxar os outros. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo vai dizer, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque Jesus cumpriu. E ele vai dizer que a partir disso, lá no versículo 24, agora nós vamos crucificar as nossas paixões, as nossas inclinações. Nós temos paixões ainda que não agradam a Deus. Pastor, o que é crucificar as nossas paixões? Os nossos maus desejos, aqueles desejos pecaminosos que ainda existem no nosso coração. Nós temos que matá-lo, enterrá-lo, dia a dia, dia a dia. É interessante que nessa carta a gente vai perceber que a porta da prisão foi aberta, a porta do legalismo em que essa igreja queria viver, religiosidade, legalismo. Nós temos que enterrar tudo isso. O apóstolo Paulo era um legalista, era um religioso, mas ele foi liberto por Jesus Cristo quando teve aquele encontro na estrada de Damasco. Ele foi encontrado, Jesus foi até ele, ele teve esse encontro com Jesus, e ele passou a viver por meio dele e através dele, sofrer, mas ele sabe que ele tinha uma coroa reservada para ele. Se Paulo tivesse se rendido ao legalismo daquela época, o cristianismo hoje seria um judaísmo modificado, mas o coração dos eleitos de Deus, do povo de Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que receberam esse chamado e respondem esse chamado de Jesus, ele jamais, a igreja de Cristo jamais se saciaria a viver através do legalismo, porque o legalismo ele está matando igrejas hoje, a doutrina do homem, ou a doutrina da glória, ou a doutrina positivista está matando igrejas hoje. Pastores que não pregam mais sobre perdão de pecados, sobre santificação, sobre a cruz de Cristo. E isso está matando a igreja. O cristianismo ele não sucumbiu, porque a palavra de Deus ela continua eterna. Ele não sucumbirá em momento algum. Paulo continuou pregando a riqueza da graça de Deus. No capítulo 2 a gente vê a defesa de Paulo, eu falei também sobre isso, sobre a justificação pela fé,
está lá do capítulo 2, do 15 ao 20, eu não vou ler, tá? Paulo usa esse texto aqui para falar que a justificação não é por obras da lei ou por obras humanas, não inclui algo ou alguém, mas sim a obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário, nos tornando o quê? Justo. A justiça de Cristo imputada sobre nós, colocada sobre nós. A justiça de Cristo sobre nós. Paulo era cativo, Paulo era escravo, mas ele teve um encontro com Jesus. Por isso tudo, hoje nós somos libertos. Essa liberdade cristã, livres em Cristo, livres da escravidão. É isso que chegou até nós. Porque se nós continuássemos a viver sobre a lei 613 preceitos, ou leis, ou mandamentos, saberia o que iria acontecer? Nós seríamos escravos, cativos. Isso nos afasta de Deus. Isso não é os mandamentos morais. Eu expliquei na aula passada. Os mandamentos morais continuam. Deus nos salva pela graça mediante a fé e nos traz para a lei novamente. Não matarás, não adulterarás, não terá outros deuses diante de ti, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Ele traz novamente a lei moral, é o guardião. Ainda ela continua mais ativa do que nunca. A lei é perfeita, eu falei isso, o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, eu falei também sobre isso, a gente viu, daqui a pouco a gente começa a trabalhar, eu estou só repetindo. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas também, lá em Romanos 10, ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo. Quando diz que o fim da lei é Cristo, é que Cristo, somente Cristo, poderia cumprir cabalmente a lei. E ele cumpriu para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porque quem caísse em um daqueles preceitos era o quê? Réu de todos. Então nós não poderíamos viver debaixo da lei. Agora o próprio Jesus diz lá em Mateus, ele diz só, não pensem que vim revogar a lei. Não vim revogar nem a lei, nem os profetas. Por quê? Porque tudo apontava para mim. Mas eu vim cumprir cabalmente a lei. Eu não vim revogar, mas cumprir. Meus irmãos, o problema nunca foi a lei. O problema é esse corpo aqui, corruptível. É essa inclinação minha para fazer o que não agrada a Deus ainda. O problema nunca foi a lei. O problema nunca foi a lei. Por isso que hoje nós vivemos debaixo da graça. Estamos livres da condenação da lei. A lei cerimonial, não a lei moral. Tá? Jesus cumpriu cabalmente, totalmente, completamente. Nós estamos livres dos nossos desejos e nós temos que enterrar as nossas paixões. A crença que o homem pode chegar a Deus por obras, ou pelo que ele tem, ou pelo que ele faz, ou pelas suas ações, é mais antiga do que o mundo. Desde a época de Caim. Caim pensou que a oferta dele ia chegar como um cheiro suave. Mas o problema era o coração de Caim. O conceito da salvação nessas religiões em geral, geralmente ela está ligada a um sistema de regras e rituais. A exceção de tudo isso, o que quebra tudo isso é o cristianismo. É Cristo. É a obra perfeita de Cristo Jesus. Antigo Testamento, apontada pelos símbolos, animais que eram sacrificados, tudo apontava para Jesus, para o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que veio no Antigo Testamento, e todos aqueles símbolos e tipologias, Jesus vem e cumpre cabalmente aquilo lá. Aquilo que era prefigurado em sacrifícios de animais, veio o Cordeiro perfeito no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, e pagou o preço das nossas culpas. Um único sacrifício, o sacrifício perfeito de Cristo. O ser humano, ele tem dificuldade com algumas coisas, isso é natural do homem. Na história da humanidade, Deus ele vem revelando desde o Antigo Testamento que o seu perdão, o perdão de pecados do homem,
é revelado através da graça. Repetidas vezes Deus vem mostrando isso, várias vezes através da história. Ele levantou seus profetas, mas o homem ele é mestre em transformar bênção em maldição, bênção em legalismo. O homem ele quer muito tocar, ver, sentir. O apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos por fé, não por vista. Jesus diz: mais bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Nós temos que tirar esse legalismo de dentro das igrejas, que está chegando no meio batista. Legalismo, religiosidade, ou então uma licença aberta para viver no pecado. Esse é o conceito atual. A permissividade, a licenciosidade, ou a forma ilícita que muitos querem viver na prática do pecado, deliberadamente, pensando que não haverá consequências. E haverá consequência. Haverá. Isso estava incluso no meio daquela época, já no primeiro século. Pouco tempo da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha passado 30 anos ainda. E o legalismo já estava tomando de conta das igrejas. Da mesma forma, Deus agora levanta quem? Que levantou os profetas no Antigo Testamento para falar da perversão da graça de Deus. Sempre foi pela graça. Deus agora levanta o apóstolo Paulo para combater essas duas tendências aqui dentro da igreja no primeiro século: religiosidade e legalismo. A luta de Paulo contra o legalismo, especialmente a gente vê em algumas outras cartas, mas principalmente nessa carta aqui. Essa carta foi escrita para uma região, a região da Galácia. Então, qual é o assunto principal dentro desse ambiente aqui? O legalismo, a religiosidade. Geralmente, por causa da reforma protestante, que foi uma bênção, mas os reformadores usaram essa carta para colocar a lei contra a graça. Mas não era esse o motivo. Por causa do catolicismo romano, que dizia que a salvação é por meio de obras. Então Martinho Lutero usou essa carta para combater isso. Mas não é esse o motivo da escrita. Nós não podemos olhar para essa carta olhando para o século XVI, na época que foi a época da reforma protestante, não. Nós não podemos olhar com as lentes nem do século XXI agora, não. À luz do olhar dessa escrita dessa carta, primeiro século, quando Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, para aquela região, nós temos que olhar com essas lentes. Então nunca foi fé contra obras, obras contra fé, nunca foi isso o motivo. Não faz jus à escrita dessa carta, deste livro. Então nós não podemos estudá-la com esse olhar do século, na época da reforma protestante. Os reformadores bateram muito nisso, nem com esse olhar agora do século XXI, nessa perspectiva, não. Mas olhar para a região da Galácia, que era uma região do Império Romano. Existia duas Galácias, Galácia do Sul, Galácia do Norte. O autor, a gente vê aqui que é Paulo. Paulo é o autor da carta. Há 4 cartas que é unanimidade, praticamente unanimidade, sobre os estudiosos. Os estudiosos traz como unanimidade, que é Romanos, 1º e 2 Coríntios e Gálatas. Há praticamente uma harmonia, uma unanimidade que é o apóstolo Paulo o escritor dessa carta. E seguramente foi escrita, alguns autores dizem a partir do ano 50, outros dizem não, a partir do ano 48. E o próprio apóstolo Paulo, ele se identifica como aquele que escreveu essa carta. Isso já nos dá um pontapé inicial. Capítulo 1, verso 1. Aí de Paulo se identificando aqui na carta. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por meio de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, aqui fica atestado que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, tá?
Os pais da igreja, eles confirmam que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Vários pais da igreja, né? Nós temos Irineu, Policarpo, Justino Marte, e nós temos também até um antissemita chamado Marcião, um pagão, que atesta que foi Paulo que escreveu essa carta. Então há quase uma unanimidade. As marcas profundas aqui dessa personalidade do apóstolo Paulo, nessas escritas, alguns movimentos que Paulo faz, métodos, né, tirado exclusivamente dessa carta. Paulo vai revelar aqui nessa carta a sua vida pré-cristã, antes da conversão. A gente vai ver que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo matava a igreja de Cristo. Paulo perseguia a igreja de Cristo. Paulo era um religioso. Paulo era um fanático. Vamos ver Paulo falando da sua vida passada, a sua vida pregressa, antes da conversão. Você vai aí para o capítulo 1, verso 13. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Um homem altamente violento, um homem, como diz Hernandes Dias Lopes, parecia uma besta fera, que quando respirava sangue. Era isso o apóstolo Paulo antes da conversão. Verso 13, capítulo 1, 13, ó. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta, palavras de Paulo, eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Aqui é matá-la. Eu procurava matar a igreja de Cristo, eu procurava destruir. Paulo era um causador de violência antes da conversão, perseguidor da igreja, procurava matar a igreja de Cristo. E o interessante, meus amados, é que o apóstolo Paulo pensava que estava acumulando méritos diante de Deus com essa perseguição. Méritos diante de Deus. Quanto mais rápido ele destruísse a igreja de Cristo, melhor. Então a gente vê que altamente violento, ele diz aqui, como de forma violenta. Ele espancava os cristãos, prendia os cristãos e autorizava a morte dos cristãos, como autorizou a morte de Estevão. Então Paulo era um legalista. Essa era a vida de Paulo. Paulo, ele consente, ele dá o consentimento, ele aprova e permite a morte de Estevão, um grande homem, um santo de Deus. Pastor, onde está isso? Vitória, Atos 8:1. Atos 8:1. Atos 8:1. Vamos aqui para a gente, aqui, Saulo ainda não tinha nem mudado o nome, não tinha sido convertido ainda, ele se converte no capítulo 9. E Saulo consentia a morte de Estevão. Paulo permitiu, deixou, autorizou Estevão ser morto. Saulo de Tarso era esse homem. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Quem era o cabeça? Paulo. Da perseguição, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então Paulo era perseguidor da igreja. Como eu disse, Paulo respirava ameaça de morte. Paulo era um animal indomável que perseguia a igreja de Cristo. Isso tudo antes da conversão. Por isso que nós temos que entender, não existe nenhum santinho aqui. Vitória, Atos 9:1. Paulo respirava ameaça de morte. Atos 9:1. Saulo respirando ainda ameaças de morte. Esse era Paulo. Esse era Saulo que se tornou Paulo. Pedrinha, bem pequenininho diante de Deus. Além disso, ele queria o quê? De perseguir a igreja, prender a igreja e até autorizar, consentir a morte da igreja. O que era que Paulo queria? Paulo queria ter fama. Paulo queria seguir carreira no judaísmo. A sua ambição não tinha limites. Nós vamos voltar agora para Gálatas. Gálatas 1, capítulo 14. Capítulo 1, verso 14. Olha o que é que ele diz. Ele queria seguir carreira no judaísmo. Só para a gente entender quem era Paulo. Isso aqui é antes da conversão, tá, gente?
Antes de Paulo ser encontrado na estrada de Damasco, qual que era que Paulo disse, ó? Verso 14, 1,14, ó. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai, zeloso em perseguir a igreja, zeloso em matar a igreja, um judeu religioso, um judeu entusiasta de perseguir, torturar, de manter a tradição. Que tradição é essa? Tradição de homens, nada que tinha no Antigo Testamento. Paulo era um legalista, Paulo era um fanático que perseguia a igreja, Paulo era um materialista, Paulo era um humanista, um homem que não tinha escrúpulos nenhum, mas se tornou crente. Deus chamou aquele homem para que ele fosse um dos grandes pregadores, depois de Cristo talvez o maior. Anteriormente tinha sido um fanático religioso legalista. Esse é o histórico de Paulo, mas aqui nós vamos ver a sua libertação. Paulo era escravo do pecado, Paulo era escravo da religiosidade, Paulo era escravo das tradições humanas. Se nós não estivermos voltados para a palavra de Deus, nós vamos viver como Paulo, legalista, tentando obter méritos através do nosso esforço, através do nosso braço, e não funciona assim, meus amados. É através do poder do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. A gente vai ver a conversão de Paulo. Ele vai falar aqui resumidamente nessa carta, mas a gente vai ver depois. Olha o que ele diz. Você ainda está no capítulo 1 aí, capítulo 1, verso 15 e 16, o chamado de Paulo aqui. Olha o que ele diz, 15 e 16, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas quando Deus, que me separou, ó, antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, isso é maravilhoso, e me chamou pela sua graça, achou por bem, aí ele vai dizer o que? Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então Paulo foi chamado antes da fundação do mundo. Mesmo esse homem, violento, religioso, perseguidor da igreja, legalista, humanista, ele fala aqui do seu chamado, antes de nascer, antes da fundação do mundo. Foi para isso que você foi chamado nessa noite. Você foi chamado nessa noite para pregar as boas novas de salvação, para você ser um instrumento de Deus fora da igreja de Cristo, para que você possa exercer, como diz o apóstolo Pedro, o seu sacerdote real. Cada um de nós aqui somos sacerdotes fora da igreja. Nós temos que anunciar essa boa palavra. Paulo foi levantado como homem para pregar entre os gentios, a nós, para que esse evangelho chegasse, como chegou em Pernambuco, chegou em Petrolina. Petrolina veio e formou a igreja aqui, pastor. Completamos 47 anos e estamos aqui. Então nós temos que continuar pregando esse legado. O estandarte é o de Cristo, a bandeira que você tem que levantar é a de Cristo. Ele foi chamado pela graça, antes de nascer, antes da fundação do mundo, ele vai falar, lá em Efésios. Antes da fundação do mundo, ele teve um encontro com Cristo e caiu aos pés de Cristo. Está lá em Atos, coloca bem aí, Vitória, por favor. Atos 9, do 3 ao 9. Vamos ver a conversão de Paulo na estrada de Damasco. Atos 9, do 3 ao 9. Atos 9, do 3 ao 9. Lívia, por favor. Senão vamos para a Bíblia. A gente vê aqui rapidinho. Está aqui, ó. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 5.
Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Verso 6: mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Verso 7: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Verso 8: então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levantando-nos para Damasco. Verso 9, para a gente fechar, diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Esse foi um encontro pessoal com Paulo, que Jesus marcou na estrada de Damasco, para fazer ele um embaixador da mensagem de Cristo, embaixador para o meio dos gentios, para nós. Paulo recebeu o evangelho através de uma revelação. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Aqui não é uma visão, tá? A última pessoa a quem Cristo apareceu foi a Paulo. Então foi uma revelação. Jesus se revelou pessoalmente para Paulo. Não é uma visão, não é um êxtase, não, mas uma aparição pessoalmente. E Paulo fala disso. Ele foi o último a quem Cristo apareceu. Depois disso, Cristo não apareceu mais. Se nós cremos na Bíblia, nós temos que viver por ela. Agora, visões, alguns podem ter visto, eu creio, mas pessoalmente foi a Paulo. Lívia, coloca aí 1 Coríntios 15, 8. Vamos ver, a última aparição de Paulo foi a última aparição de Cristo foi a Paulo. 1 Coríntios 15, 8. 1 Coríntios 15, 8. Olha o que é que ele vai dizer aqui. O apóstolo Paulo mesmo dizendo, ó, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então a Bíblia, ela não mente. A última aparição de Cristo foi a Paulo. Aí você pode perguntar: pastor, e quando nós veremos Jesus pessoalmente novamente? Na sua segunda vinda, quando ele voltar em glória, majestade e poder, para buscar a sua igreja. Meus irmãos, não precisamos ver, sentir ou tocar. Não, o que nós precisamos, pastor, é ter fé. O apóstolo Paulo mesmo disse: vocês vivem por fé e não por vista, não é pelo que vocês veem. A fé, a convicção de fatos que não se vê. Nós não precisamos ver, o que é que nós precisamos crer? O que é que Jesus diz? Paulo entendeu o que Jesus diz. Coloque bem aí, Lívia, João 20, 29. Bem-aventurados, felizes, João 20, 29, são os que crê, não os que vê. É por isso que é por fé, não precisa o legalismo. Olha o que é, vamos ler junto, igreja, aqui todo mundo junto, está aqui ó, na tela, vamos lá. Jesus... Felizes são aqueles que não precisam ver, mas que crê, por isso é por fé. E Paulo foi um homem obediente, falando da sua história ainda, um homem que obedeceu, um homem que continuou pregando o evangelho genuíno. Eu quero que você volte para Gálatas, para a gente ver agora a vida de Paulo, após a conversão. Capítulo 2, verso 2, um homem que viveu em obediência. Ele diz aqui, falando da sua revelação ainda, o que é que ele diz? Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Paulo em obediência, quando Cristo apareceu para ele, continuou pregando o evangelho genuíno, trazendo para hoje. Igreja, o que é que nós precisamos? Pregar o evangelho genuíno em simples. Não precisamos misturar, não precisamos de nada, simplesmente Bíblia. O evangelho puro e simples, que Jesus continua salvando, que a salvação é pela graça mediante a fé, que foi o que ele fez por nós na cruz do Calvário.
Não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Você só precisa, como diz Charles Spurgeon, só precisa abrir a jaula e soltar o leão. O evangelho é igual a um leão. Solte o leão. Pregue o evangelho da salvação, que pessoas serão salvas em obediência. Não precisa inventar, não precisa modinha dentro da igreja, não. O que a igreja precisa é voltar aos fundamentos, os pilares da fé, genuína obediência à palavra pura e simples. Ela cresceu sempre assim e continuará sendo assim. Não é por modinha, está cheio de modinha aí. Vão para o céu? Não sei. Com mistura não. Com mistura não chegarão. Paulo pregou em obediência. E o que era que ele pregava? Cristo crucificado. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? É uma pergunta que ele faz. Eu preguei a vocês Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos ao terceiro dia. É a cruz de Cristo. É isso que salva, continua sendo isso. Não precisa inventar. O que Deus vai nos dar, sim, estratégias, isso é diferente. Para trazer pessoas, para que elas escutem, mas o evangelho é puro e simples. Paulo pregava o evangelho genuíno. O que? Cristo crucificado. Ele diz: ó Gálatas insensatos, por que é que vocês estão passando tão depressa para outro evangelho? Se eu preguei a vocês Cristo crucificado, por que é que vocês querem voltar novamente e circuncidar? Por que é que vocês querem voltar para a festa da Páscoa, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, os dias de lua? Não precisa nada disso. O que vocês precisam pregar para os outros é Cristo crucificado. Sim, crucificado, mas ressurreto dos mortos ao terceiro dia. É isso, é a cruz de Cristo. E Paulo, ele não se cansava de pregar. Paulo pregou enfermo. Ele estava enfermo, capítulo 4, verso 13, capítulo 4, verso 13. Olha a situação que Paulo foi pregar o evangelho. Paulo estava enfermo, altamente enfermo. Tem pessoas que hoje começam a espirrar e não vêm mais para a igreja. Ele diz assim: e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí o que é que ele diz, verso 14: e por mais que a minha enfermidade na carne lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Enfermo, doente, uma doença na carne, com problemas de vista. Paulo tinha problema de vista, mas não deixou de pregar. Tem pessoas que levam um tropeção, o dedo mindinho tem uma unha encravada e não quer mais pregar o evangelho. Não, hoje eu não vou não. Seremos cobrados. Pensa que é só o pastor que vai ficar com a culpa? Não. Quem disse? O chamado é coletivo. Coletivo a pregação do evangelho. Paulo tem uma experiência muito interessante nessa epístola, que o seu chamado é acompanhado com um relacionamento interpessoal com Cristo. Ele se sentia um escravo de Cristo. É interessante, ele disse: eu sou escravo. Vamos voltar novamente. Escravo de Cristo. Paulo entendeu as palavras de Jesus, lá no capítulo 1, verso 10, para a gente entender esse panorama. Capítulo 1, verso 10. Olha o que é que ele diz. Capítulo 1, verso 10. Ele diz assim, capítulo 1, verso 10: por acaso eu procuro agora o favor de pessoas, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas?
Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo. Aqui a palavra é escravo, no grego. Escravo de Cristo. Paulo entendeu que nós só poderíamos ser livres. Ele entendeu as palavras de Jesus, que Jesus diz lá em João. Ele entendeu porque ele conheceu, ele teve um relacionamento com Cristo. Lívia, João, as palavras de Jesus que o apóstolo Paulo entendeu. João 8, 34, 36. Palavras de Jesus, Paulo já tira disso aí. Ele entendeu que a liberdade cristã, João 8, 34 ao 36. Olha o que aqui diz, ó. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado, ó, é escravo do pecado. Verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Verso 36, olha o que ele diz, nossa liberdade. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Paulo tira daqui, a verdadeira liberdade cristã está no que Cristo falou. Somente se o Filho vos libertar, é que vocês serão livres, completamente livres da legalidade, da condenação do pecado, livres, não para viver de forma legalista ou libertina, não, mas livre, somente se o Filho verdadeiramente vos libertar. Paulo entendeu e diz: agora sou cativo, eu sou escravo de Cristo, eu pertenço a Cristo, a minha vontade agora é fazer o que Cristo quer que eu faça, Cristo em mim, é isso que nós temos que viver. Isso ocorre em várias cartas, essa posição. Paulo no começo começa dizendo, posição de honra, né? Apóstolo não é mais do que enviado, mas ele estava era um fora do tempo, igual os 12, aparece em quase todas as cartas de Paulo, mas também uma posição de humilhação, servo, e essa posição é a melhor posição que nós devemos ter, porque essa posição de humilhação é uma posição de dependência de Deus, escravos de Cristo, dependentes de Cristo, totalmente dependentes dele, completamente dependentes, pastor, dependentes por completo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é dependência. Senhor, eu vou, mas se tu for comigo, Senhor, eu irei. É assim que nós temos que viver, nessa posição de escravos, de servos fiéis, porque os servos fiéis receberão a coroa que está preparada. É por isso que a perseverança dos santos, saímos, mas não chegamos, estamos no meio da caminhada, a caminhada é até o final. O apóstolo Paulo vai dizer que vai receber sua coroa quando ele combateu o bom combate. Ele disse lá em 2 Timóteo, combater o bom combate. Nós temos que combater esse bom combate aqui, anunciando Cristo, sendo escravos ou totalmente dependentes de Cristo, viver pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Paulo foi liberto da condenação da lei, mas continuava servo de Cristo, porque eu falei para vocês, se você caísse em um dos mandamentos, era réu de todos, era impossível, somente Cristo poderia. Paulo usa aqui um meio e um método de viver. Qual o meio que Paulo vive? O meio que Paulo vive, vamos ver, capítulo 2, verso 19 e 20. Olha o meio que Paulo vivia. O meio que Paulo vivia. Meio e método. Está aqui. 19 e 20. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí, o meio é esse: estou crucificado com Cristo. As minhas paixões,
os meus desejos foram crucificados com Cristo. E o método, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meio e método é isso: crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, o velho homem, enterrar, e que Cristo possa viver em nós, Cristo em mim. Verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, em meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É esse o meio e o método, e é assim que nós temos que viver, como igreja hoje: crucificar o velho homem, matar o velho eu, dia a dia, aquilo que Jesus disse, tomar a nossa cruz dia a dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que Jesus quer, é isso que nós temos que fazer. E Paulo vai mostrar os seus sentimentos aqui também. Eram sentimentos intensos, principalmente com aqueles que apostataram da fé, a apostasia. Paulo combateu a apostasia nessa carta. Ele combate severamente aqueles que abandonam o cristianismo genuíno e mudam para outra forma ou para outras igrejas que instalam na mente do crente outro modo, o legalismo. Olha o que é que Paulo diz, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6, o combate. Capítulo 1, verso 6, olha o que é que ele diz. Ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês já estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Jesus para outro evangelho. É o combate àqueles que estavam na igreja de Cristo, na igreja verdadeira, recebendo a palavra de Deus, recebendo a água da vida, recebendo o maná do céu, e passa para os movimentos espirituais de hoje, que estão aí. O legalismo está aberto, a porta está aberta, porque é muito fácil viver assim. Eu vivo como eu quero, eu faço o que quero, vivo do jeito que o mundo quer, eu sou um politicamente correto. É fácil viver assim. Agora vamos viver o evangelho genuíno. Paulo fica temeroso que o seu trabalho tenha sido inútil. Ele diz: será que tudo o que eu fiz por vocês não valeu nada, foi inútil? Capítulo 4, verso 11. Será que foi inútil tudo o que eu fiz por vocês? Capítulo 4, verso 11. Olha o que é que diz: receio que o meu trabalho por vocês tenha sido inútil, em vão. Será que não valeu nada a minha pregação do evangelho genuíno? Será que foi em vão, inútil? Tudo que foi falado nesse tempo todo nessa igreja não valeu a pena? Será que vocês não entenderam? Meu trabalho foi em vão. Paulo, ele fica perplexo. Passe aí para o verso 4, capítulo 4, verso 20. Olha o que é que ele diz. Versículo 20, 4, 20. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo. Paulo disse: eu não estou entendendo nada. Por que é que vocês estão mudando tão rapidamente do que é verdadeiro para o falso, do que é genuíno para aquilo que não tem substância espiritual? Vocês vão morrer espiritualmente. Paulo fica perplexo com a mudança radical desse povo, e ele condena literalmente: maldito seja aqueles que pregam outro evangelho. Por isso que eles aí fora estão condenados. Se não se arrepender, ainda vivemos na época da longanimidade de Deus, mas serão condenados. Paulo aqui condena os que não pregam o evangelho genuíno. Capítulo 1, verso 19, irmãs, capítulo 1, verso 9, Paulo condena severamente. Capítulo 1, verso 9, é o que ele diz, irmãos. Ele diz assim,
como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam anátemas, que sejam amaldiçoados, que sejam lançados no lago do enxofre. Malditos sejam eles, porque estão corrompendo o evangelho genuíno. Malditos são, anátema. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele nunca foi politicamente correto dentro da igreja. Nós temos que ter muito cuidado hoje com o mundo, para que o mundo não entre dentro da igreja. O apóstolo Pedro queria voltar atrás. Paulo vai lá e exorta Pedro, não importa a idade, nem o tempo de igreja, se precisar, Paulo vai lá, Pedro, coluna da fé. Disse: eu estou achando, Pedro, você já está voltando? Quer voltar? Capítulo 2, verso 14, a correção. Nós temos que corrigir em amor. E ele diz publicamente: eu corrigi Pedro. Capítulo 2, verso 14. Olha o que é que ele diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Paulo e Barnabé, os dois. O que é que Paulo diz? Estão querendo voltar, não queriam sentar na mesa dos gentios por causa da comida, por isso que o combate é contra o legalismo. Paulo disse: não, Pedro. Publicamente ele corrige Pedro, publicamente, para mostrar que toda exortação é em amor. O pai corrige o filho que ama. Se não formos corrigidos, nós não somos filhos. O que é que a Bíblia diz? Nós somos o que? Bastardos. E Paulo chega a ser até franco demais, né? Ele diz assim, Paulo diz que esses homens aí que estão pregando o falso evangelho, eles podiam se mutilar. Eu acho que Paulo estava lembrando daqueles falsos profetas de Baal, que se mutilaram. Capítulo 5, aqui é a alta franqueza de Paulo, capítulo 5, verso 12. Eu fico pensando, eu disse: Paulo talvez não fosse pastor em algumas igrejas hoje. Olha o que é que ele diz, verso 12: quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, os falsos profetas. Eu acho que ele estava lembrando da época de Baal, quando Elias desceu fogo do céu e matou mais de 400 profetas de Baal. Naquela época eles estavam se cortando de faca. Eu acho que Paulo pensou nisso. Vocês poderiam se mutilar, falsos profetas, filhos do diabo. E Paulo, ele sofreu tanto, que tinha esses judaizantes aí. Ele disse que não queria mais ser molestado. Paulo apanhou muito. Verso 6, capítulo 17. Verso 6, 17, para a gente encerrar. Verso 6, 17, olha o que aqui diz: quanto ao mais, que ninguém me moleste. Quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então Paulo tinha passado por muitas coisas, tá? Passado por várias coisas. Ele disse que ninguém me moleste, que ninguém possa me apedrejar, que eu fui apedrejado várias vezes. E é interessante que o apóstolo Paulo, uma das características principais do seu ministério, é isso que ele vai falar: meu ministério não veio de homens. A gente vai parar por aqui, verso 1, só o verso 1, para a gente voltar. Verso 1, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, vamos voltar para o capítulo 1 e a gente encerra aqui. Capítulo 1, verso 1, olha o que é que ele diz:
Não da parte a parte B, tá? Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Então o evangelho que ele pregava não era de homens. Olha o que é que ele diz no verso 12, aí do capítulo 1, verso 12, só repetindo a mesma coisa. Verso 11 e 12, 11 e 12, olha o que é que diz. 11 e 12, diz assim, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Aí ele repete, verso 12, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante uma revelação de Jesus. Aí para fechar, bem aí, verso 16, ele repete 4 vezes, verso 16, olha o que é que ele revela: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, não. Então o evangelho que Paulo pregava não era evangelho humano, mas o evangelho vindo do alto do céu de Deus. Esse é o evangelho genuíno. Isso é o apóstolo Paulo, antes e depois. Antes, um animal incontrolável que perseguia a igreja, prendia a igreja e matava a igreja. Depois disso, o apóstolo Paulo está aqui, o pregador dos gentios, um homem que sofreu para que esse evangelho chegasse até aqui, na PIB Araripina, primeira igreja em Araripina. Amém, meus irmãos? Vamos continuar daqui. A gente vai ver que o apóstolo foi levantado, mesmo Paulo sendo levantado por Deus, ele estava subordinado à igreja de Jerusalém. Então Paulo não fazia tudo em vão nem avulso. A gente vai terminar aqui, tá? Giliard, 5 minutos, se alguém quiser fazer 2 perguntas do panorama, fiquem à vontade. Se eu não souber, irmão Ayrton está aqui, né, irmão Ayrton? Para responder. Em nome de Jesus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse panorama, é um panorama para a gente entender porque essa carta foi escrita por quem. A gente vai ver ainda o histórico dela todinho, que ela foi escrita para uma região da Galácia. Há uma dúvida se era a Galácia do Sul ou a Galácia do Norte, mas louvado seja Deus. Se não há, nós possamos orar em nome de Jesus. Eu vou convidar o pastor Giliardi para vir até aqui na frente, para nos elevar em oração, que nos visita nessa noite. Prazer da sua visita, para encerrar o nosso culto de doutrina dessa noite, em nome de Jesus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, irmãos, estar aqui. Parabéns a vocês pelo aniversário desta igreja. Que Deus continue fazendo prosperar o seu reino através das mãos, da vida e do trabalho de vocês. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces e inefáveis consolações do seu Santo e Divino Espírito estejam com o povo de Deus que está espalhado sobre toda a face da terra, mas de uma forma carinhosa com a tua igreja, primeira igreja batista aqui em Araripina. Senhor, com esta igreja que te ama, com esta igreja que está aí empenhada em fazer o seu melhor para que o teu reino seja propagado nessa cidade e em outros lugares fora daqui. Seja com cada um dos teus servos nesses dias que estão trabalhando, estão lutando, cuidando da família, com as suas batalhas pessoais, mas sempre na fé de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor é capaz de fazer qualquer milagre que seja necessário, que o Senhor é Senhor de suas vidas e vale a pena estudar a tua palavra e seguir as tuas orientações e viver essa vida cristã da forma melhor possível, como o Senhor nos orienta nesta noite através do estudo que é feito no texto de Gálatas, principalmente acerca da vida do apóstolo Paulo. Pai, se alguém aqui está se sentindo cansado, se alguém está sentindo medo, se alguém está precisando de perdão, se alguém está precisando de paz, se alguém está precisando de uma intervenção tua na saúde,
Se alguém está precisando de uma intervenção tua na sua casa, eu quero te pedir agora, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre esta pessoa e realize a sua obra, mostrando a essa pessoa que o Senhor é um Deus real, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor quer o nosso bem. Pai, também te peço, ser com a vida do pastor Marcos. Muito obrigado, Senhor, por este pastor, esse jovem pastor. Continue enchendo o coração dele de amor por esta igreja. Continue enchendo a cabeça dele de inteligência espiritual. Dá a ele criatividade espiritual, meu Deus, e que ele possa conduzir essa igreja da forma melhor possível para o louvor e glória do teu nome. Assim nós oramos e te pedimos, fica conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.